uma das coisas que é um grande driver do preço dos ativos de risco como um todo, e também funciona para cripto, são juros. E vocês sabem disso muito melhor do que eu. Tem muita gente colocando previsões de que o juros nos Estados Unidos vai ter que cair menos ou até permanecer mais alto por mais tempo devido às políticas que o Trump ele anunciou que iria adotar. A gente não sabe ainda, a posse dele é dia 20, o que é retórica, o que vai virar de fato ação. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesse corte exclusivo, Bruno Perini revela insights sobre o futuro do Bitcoin, o impacto das políticas econômicas governamentais e o papel do dólar em meio às incertezas globais. Entenda como proteger o seu patrimônio e aproveitar as melhores oportunidades neste ano. Então fique com a gente, porque esse conteúdo ele vai transformar a forma como você investe. Bora pro vídeo! Mas se de fato ele colocar tarifas protecionistas, isso tem um efeito, né? O americano, ele não compra da China ou do Brasil alguns itens porque acha o Xi Jinping muito simpático e o Lula maravilhoso. Ele compra o que é mais barato. Se de repente esse produto fica mais caro, ele passa a consumir de dentro. Só que o de dentro não era consumido antes porque era mais caro em comparação. Então, se os preços estão mais altos, um banco central, que lá é independente e agindo de maneira ortodoxa, vai ter que manter o juro mais alto, vai ter que subir juros para controlar essa ascensão dos preços. E se isso acontece, isso é ruim para o mercado cripto. Olhando pelo ciclo que se esperaria, Bitcoin tendo novas máximas, tendo um ano forte. Olhando pela retórica do Trump, também é o que podemos esperar, porque ele se posicionou muito pró-cripto durante as eleições. Inclusive, isso é uma pesquisa do pessoal da Paradigm, que o pessoal da Paradigma aqui no Brasil replicou, né? Soltou e eu vi por lá, que mostrava uma diferença muito grande entre o pessoal que tinha cripto e não na hora de escolher o seu candidato. Vamos lembrar que nos Estados Unidos a eleição ela é indireta, o pessoal vota em delegados, e além disso, essa pontuação ela é contada por estado. Então, alguns estados a gente sabe que são democratas, por exemplo, Califórnia, outros são republicanos, o Texas. Acontece que poucos votos em estado-chave acabam dando eleição para um determinado candidato. E ao fazer uma pesquisa boca de urna, o pessoal viu que quem não tinha Bitcoin, a diferença entre querer votar na Kamala ou no Trump era muito pequena. Agora, para quem tinha Bitcoin, abriu uma diferença de 13 pontos percentuais. Em um país assim, onde o voto não é obrigatório, então tem muita gente que acredita a vitória do Trump pelo apoio à cripto. E aí, uma das coisas que ele prometeu que queria fazer é constituir uma reserva estratégica nos Estados Unidos. Inclusive, ontem o Bitcoin caiu bastante porque parece que o Biden está com planos de vender os Bitcoins que os americanos já têm. De apreensão que eles fizeram. Não sei se isso vai chegar a acontecer. Mas se ele de fato coloca essa reserva, a gente pode ter um ano muito bom para cripto. Vocês são economistas. Se eu chegasse para 100 economistas e colocasse uma questão de prova na mesa. Olha, o juro americano vai sair de 0 para 4. Para onde vai a bolsa? Vai subir ou vai cair? Acho que a maioria ia falar, cara, dadas essas variáveis, a bolsa deve cair. No entanto, a bolsa está batendo novas máximas. Então, como é que vai ser o ano lá fora, eu não sei, mas eu permaneço comprado em ambos, cara. Inclusive, uma parte do meu dinheiro está fora do Brasil. Embora o Brasil esteja barato, não dá pra gente negar. Só que eu acho que há vários porquês, né, pra justificar o preço do Brasil no patamar atual. O Elon Musk, ele falou isso outro dia. Ele tweetou que, na opinião dele, não sei se foi um tweet ou foi uma mensagem, agora não vou lembrar, mas na opinião dele, o ano de 2025 vai ser ruim pro Bitcoin. Muito provavelmente porque já tem muita expectativa colocada quanto a como será o governo Trump. Porque se você pega 2024, o Bitcoin subiu bastante, em dólar subiu... Se a gente pega os 12 meses, está na casa de mais ou menos 100%, o ano fechado deu uns 120%. E se você coloca essa subida, assim, o gráfico, você vê que teve um movimento muito forte antes do halving, que foi justamente o pessoal já precificando esse aumento de escassez do Bitcoin, porque a mineração ia passar a dar uma recompensa que era metade, né? Eram produzidos 900 bitcoins por dia, 19 de abril, instantaneamente passou a ser 450 bitcoins por dia. Então o preço subiu bastante. Lançaram os ETFs, teve tudo isso. Depois do halving, o preço ficou praticamente parado. Ele ficou oscilando, mas numa banda muito estreita. Tinha dia que título público brasileiro, um IPCA 2045, oscilava mais do que o Bitcoin. Quando que veio outro movimento de alta que levou de 70 e poucos mil para 100 mil, chegando à máxima de 108 mil? E pós-eleição do Donald Trump. Inclusive o Trump ele tweetou, de nada Bitcoiners. Acreditando a alta das criptos para ele. E na minha opinião ele tá certo, né?
Porque se a Kamala ganhasse, por exemplo, eu acho que o Bitcoin ia cair num primeiro momento. Talvez no longo prazo não fizesse tanta diferença assim, mas no primeiro momento acho que iria cair, porque já estava subindo um pouco antes, conforme o Trump foi ficando cada vez mais favorito nas pesquisas. Dei o exemplo da nossa Previdência. A gente não pôde ficar com 1% em Bitcoin, porque o banco administrador falou, cara, melhor não ter. Então, tem institucional comprando? Tem, mas ainda é um mercado igual de fundo imobiliário. É muito dominado por pessoas físicas e eu tenho sérias dúvidas se o pessoal sabe o que realmente está fazendo. Porque o pessoal que eu conheço que tem cripto por aí, e hoje em dia muita gente tem, o cara comprou porque acha que vai subir. Agora você pergunta, cara, como que funciona? O cara não tem a mínima ideia. Ele só entende que, parece que é limitado, de tempos em tempos surge um pouco, mas o governo não consegue atuar sobre isso. Aí não consegue me tributar, né? Ele acha isso também. Ele acha isso, que não tem imposto, não sei o quê. Essa época ficou pra trás há muito tempo, cara. Não, interessante. Porque você colocou a questão do juro americano como driver aí pro Bitcoin, né? Só que se a gente voltar na expectativa em relação à eleição, do ponto de vista fiscal, tanto Kamala quanto Trump eram deletérios para os Estados Unidos. Então, por que essa questão do juro, ela agora vem à tona com mais força e o Bitcoin até nos últimos dias está aí meio que, opa, parece que o juro vai ficar parado ou pode até ser que venha alguma alta, enfim. Se no final das contas, o que viria da eleição era um sinal fiscal ruim para os Estados Unidos, independente de quem ganhasse. Sim. Inclusive, um fiscal ruim dos Estados Unidos, ou seja, mais gasto. Por razões diferentes. Sim, sim. Né? Kamala era um fiscal ruim por uma razão, Trump por outra razão, mas o produto final era um fiscal ruim. Eu acho que o fiscal ruim pro Bitcoin é bom, no final. Porque se você tem déficit fiscal, tem que ficar criando mais moeda, emitindo mais título público. Cara, isso é mais dinheiro entrando no mercado, né? Quando a gente pega, por exemplo, na pandemia. Esse, inclusive, eu acho que é um dos motivos pelos quais as pessoas aqui no Brasil deveriam investir fora. Na pandemia, no mês de julho de 2020, você teve mais dólares criados naquele único mês do que no restante da história inteira até então. E aí o governo americano criou dólar para enviar cheques por correio para as pessoas. Aí o cara tá com dólar, tá em casa parado, ele vai comprar as coisas, vai comprar um iPhone novo. Cara, a Apple vai subir, então. O dinheiro tá indo pra Apple. Foi um dinheiro que acabou indo pra empresa. Vai comprar na Amazon, que nas compras do Natal, sei lá, a Amazon é responsável por metade das compras. A Amazon vai subir. O cara vai trocar de carro, vai comprar um Tesla, a Tesla vai subir. Então, esse dinheiro, ele vai parar em algum lugar. Então, o fiscal ruim é algo que é bom pro Bitcoin. Porque no final, essa abundância de dinheiro, ela vai parar em algum lugar. Igual aqui no Brasil também. Se você faz uma restrição muito grande, você começa a diminuir o volume de dinheiro circulando, no primeiro momento não é bom para as empresas. Depois você corrige a economia, etc., os rumos, mas no primeiro momento não seria bom. Agora, por que tinha essa questão, não só do juro americano, mas essa diferença entre os dois, se a direção fiscal poderia ser a mesma? É porque os democratas, eles eram muito contrários a cripto. E o Trump, eles colocou como alguém que estava abraçando aquilo, provavelmente porque ele é um cara esperto do ponto de vista político. Agora, com o Trump, uma das coisas que o pessoal espera é que, do ponto de vista regulatório, esteja mais tranquilo trabalhar com cripto nos Estados Unidos. Então, essa parte de regulação, ela é interessante, mas é que o juro americano é o preço mais importante do mundo, né? Então, se esse juro cair, eu acho que o mercado ele pode subir mais. Se ele permanecer no mesmo lugar, ele depende muito do que vai vir em termos de política. E com o Trump, uma das coisas interessantes essa manifestação de que, olha, a gente quer uma reserva estratégica aqui. Porque até então, quem tinha abertamente uma reserva era El Salvador, que é um país que está cada vez mais na mídia por conta do que o Nayib Bukele está fazendo lá, mas é um país minúsculo, tem 5 milhões de habitantes. O Reino do Butão minera Bitcoin, por exemplo. Agora, depois que o Trump falou isso, aí o Putin falou na mídia que ele acha que ter Bitcoin é interessante. Aí saiu notícia falando que os russos já estão usando Bitcoin para fazer algumas transações. Eu fico até me perguntando, quando eu vejo aquelas transações, tem um perfil no Twitter que só mostra transação de baleia. Todo dia ele posta uma transação lá. Se não são países transacionando, e a gente só não sabe porque ninguém deixou as claras ainda. Então, talvez depois do Trump, esse tipo de coisa comece a acontecer. Porque quando ele falou isso, teve congressista aqui no Brasil que colocou proposta da criação de uma reserva estratégica para o Brasil, que eu duvido que vá para frente, mas o cara ganhou certa notoriedade política entre os libertários, o pessoal que defende Bitcoin. No Chile estão propondo a mesma coisa agora. Então pode ser que comece uma corrida de países para começar a comprar algo que é muito escasso, que é limitado, e isso pode levar o preço para cima. Suponhamos que eu tenha pego a máquina de criar moeda com o Lula, ele me emprestou. E falou, tá contigo agora. Eu falei, beleza, então vou criar um pouco de moeda aqui para beneficiar o Gui.
e o Ricardo, porque são mais próximos, igual o governo faz, né? Quem é mais próximo tem benefício. Aí vou, roda a impressora e crio 10 milhões para cada um de vocês. Só que primeiro eu ofereço os 10 milhões pro Gui, o Ricardo é o segundo da fila. Aí você vem aqui em Alphaville e olha uma casa que você sempre quis comprar. Você fala, cara, tô com 10 milhões agora. Você vai lá e compra a casa. Você foi beneficiado que recebeu o dinheiro primeiro. O preço na economia não tá subindo ainda. Aí o Ricardo agora ganhou os 10 milhões dele. E por coincidência, a esposa do Ricardo quer a mesma casa que você comprou, cara. O Ricardo vai lá, bate na porta e fala, pô, Gui, quebra o galho, cara. Minha esposa quer a casa, eu tenho filhos, né? Você vai vender a casa por 10 milhões pro Ricardo? Pelo mesmo preço que você pagou? Não, pô, que isso? Você acabou de pagar corretagem, você pagou imposto, vai ter que vender por um pouco a mais, né? Certo. Então veja que essa competição por bens, serviços, produtos escassos vai levar o preço para cima. Agora imagina que eu tô dando dinheiro para todo mundo na economia. Se todo mundo quer comprar bicicleta, o preço sobe. Todo mundo quer comprar dólar aqui no Brasil, o preço sobe. Então lá fora, o pessoal foi comprar as coisas, mas foi nas empresas. Aí o S&P subiu e o brasileiro tava aqui alijado disso, porque se a gente for pensar nessa máquina de imprimir dinheiro americana, eles imprimiram, deram pros americanos todos, isso vai escoando pelo mundo, mas o cara que só investe aqui no Brasil não vê um centavo disso. Então o preço de tudo no mundo fica mais alto e ele fica alijado daquilo. Então é interessante que você esteja o mais próximo possível da máquina de imprimir dinheiro. Como é que você faz isso no Brasil? Virando empreiteiro e vendendo pro governo. Agora, de maneira a investir, você pode investir nas empresas que vão ganhar uma parte disso. O dinheiro vai passar pelos bancos, por exemplo. Então você pode investir em banco. Agora, pensando na máquina de imprimir dinheiro mundial, é investindo lá fora, pô. Obrigado por chegar até aqui. O cenário econômico está em constante mudança e entender esses movimentos é essencial para tomar decisões inteligentes. Se você quer continuar recebendo insights valiosos sobre investimentos e economia, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Até o próximo vídeo!